Fala galera, beleza? Então, o que acontece? Hoje a gente está aqui para a nossa primeira videoaula. As aulas foram suspensas por 5 dias e para não prejudicar o nosso conteúdo, nós resolvemos, a equipe de CN, de Ciências Naturais, nós resolvemos gravar algumas videoaulas para vocês sobre o nosso próximo assunto, que é biotecnologia. E aí, coincidiu do nosso próximo assunto ser biotecnologia e nós estarmos vivendo esse surto de coronavírus, essa pandemia que foi anunciada ontem, né? Então, o que seria essa pandemia? Seria a suspeita de que esse vírus ele já esteja presente, já esteja distribuído por todo o mundo, tá? Todos os países do mundo. E aí a gente categoriza isso como uma pandemia. E o que isso tem a ver com biotecnologia? O que tem a ver o coronavírus com biotecnologia? Cara, na verdade vocês devem ter ouvido falar que enquanto vocês estavam no carnaval, se divertindo, pulando, brincando nos bloquinhos, beijando na boca, vocês devem ter ouvido falar que 2 pesquisadoras brasileiras lá da USP, elas estavam enfurnadas no laboratório e elas conseguiram em 48 horas determinar, sequenciar o genoma do coronavírus, desse vírus. Cara, o que tem a ver isso então com biotecnologia? O sequenciamento do genoma do coronavírus, ele foi feito utilizando metodologias de biotecnologia. Então tem um link muito grande. O que mais? Vocês devem ter ouvido falar também de que atualmente existem cerca de 60 casos ou mais, eu não sei agora, não estou atualizada neste momento, mas até ontem tinham cerca de 70 casos já comprovados de pessoas com coronavírus aqui no Brasil. E como é que é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico é feito também com base em metodologias de biotecnologia. Então a gente basicamente busca a sequência, o material genético, a presença do material genético do vírus no organismo da pessoa. E para isso a gente usa biotecnologia. Nossa, professora, então esse negócio de biotecnologia é uma coisa muito louca do futuro de ficção científica, né? Uma coisa muito maluca. Não. Na verdade, a gente tem várias metodologias realmente muito atuais, que até nos lembram alguns filmes de ficção científica, mas a biotecnologia, galera, ela está presente nas nossas vidas todos os dias, e há muitos e muitos anos. Então, só para dar um exemplo, provavelmente a maioria de vocês hoje, quando acordou, tomou um cafezinho da manhã reforçado, delícia, né? E muitos de vocês devem ter comido pão. Eu não sei se vocês sabem, mas para a produção do pão, a gente utiliza metodologias de biotecnologia. Tá? Então, quando a mãe de vocês, ou o padeiro, que seja, ele vai fazer o pão, o que ele faz? Ele pega na receita, coloca lá farinha, ovo, bababá, açúcar, fermento biológico, e depois que coloca todos esses ingredientes, ele amassa o pão e deixa o pão um pouquinho ali, ó, descansando, que a gente chama, né? Então a gente deixa o pão descansando, a massa descansando e ela vai crescendo. O que está acontecendo nesse processo? Cara, na verdade, o fermento biológico nada mais é do que um fungo unicelular, então são leveduras, fungos unicelulares, que consomem o açúcar que a gente coloca na receita. Em contrapartida, quando eles consomem esse açúcar, eles vão produzindo substâncias, um álcool, tá? Uma substância, um álcool, ou um ácido, dependendo do processo de fermentação que a gente esteja trabalhando. Mas o que é interessante é que no consumo do açúcar, esse micro-organismo ele produz também gás carbônico. E a produção do gás carbônico, quando o gás carbônico ele é liberado, ele faz com que a massa ela cresça. É como se estivesse cheia de bolinhas. Por isso que o pão ele fica fofo, porque ele está cheio de bolinhas de gás carbônico, que foram produzidas, essas moléculas de gás carbônico, foram produzidas por micro-organismos, por uma levedura presente no fermento biológico, beleza? Então, professora, isso é biotecnologia? Também. Por quê? Qual é a definição de biotecnologia? Biotecnologia nada mais é do que um conjunto de metodologias onde a gente utiliza ou organismos vivos ou parte de organismos vivos para a gente produzir algo do nosso interesse. Então, a gente pode utilizar organismos ou parte dos organismos para produzir um produto final. No caso do fermento, que é um micro-organismo, a gente está utilizando um organismo vivo, a gente utiliza ele para produzir pão, que seria o nosso produto final de interesse. A gente pode utilizar também simplesmente parte desses micro-organismos para produzir um produto final. Quer ver um exemplo? Vacina. A gente comentou sobre vacina ano passado, e se você não está lembrado, vacina nada mais é do que uma solução de antígenos
que são antígenos? Antígenos são substâncias estranhas ao nosso corpo. E quando a gente entra em contato com esses antígenos, a gente produz anticorpos para combater esses antígenos. Então a ideia da vacina é estimular a produção de anticorpos a partir de antígenos. A gente utiliza na vacina esses antígenos que muitas vezes são ou micro-organismos atenuados, ou seja, micro-organismos que não causam danos para o nosso organismo, ou partes desse micro-organismo. Simplesmente partes desse micro-organismo que, quando em contato com o nosso corpo, com as nossas células, algumas células específicas elas reconhecem esses antígenos como algo estranho e passam a produzir anticorpos. Então a ideia da vacina basicamente é utilizar antígenos para induzir a produção de anticorpos. E como esses antígenos são parte de micro-organismos, parte de organismos vivos ou organismos vivos completos, a vacina também é um processo biotecnológico. Tá? Então, outro exemplo, a transfusão de sangue. A gente estudou ano passado a importância da transfusão de sangue, os tipos sanguíneos, quem doa para quem, né? E a transfusão de sangue, ela também pode ser considerada um processo biotecnológico. Por quê? Porque a gente basicamente está transferindo um tecido, o tecido sanguíneo, de uma pessoa doadora para uma pessoa receptora. Então é um processo onde eu também utilizo organismos vivos, né, partes de organismos vivos, ou células vivas nesse caso, para ter um produto de interesse, um processo, na verdade, nesse caso, de interesse para o ser humano. Beleza? Então, o que eu quero deixar claro? Embora a biotecnologia ela tenha esse nome, nos remete à nossa ficção científica, a gente utiliza diariamente processos biotecnológicos. Ok?